Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, é hora de mais uma edição do Sim Notícias. Você confere os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição desta quarta-feira. Trabalhadora rural com morte cerebral tem órgãos retirados para doação no Hospital Rio Doce, em Linhares. Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço da Operação Proclamação da República. Moradores reclamam do excesso de buracos nos principais acessos aos bairros São José e Linhares 5. Acordo entre Brasil e Estados Unidos deve facilitar a exportação de mamão para a América do Norte. Esse é o assunto da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Veja também uma entrevista com o deputado estadual Luiz Durão, do PDT. Ele fala sobre a possibilidade de deixar a Assembleia Legislativa a partir do mês que vem. O esporte, é claro, você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Mesmo em meio à dor de perder um ente querido, uma família de Linhares teve uma atitude bastante nobre e autorizou a retirada dos órgãos da trabalhadora rural Milva Ataíde Carvalho, 58 anos. Os rins e as córneas da mulher que teve morte cerebral foram doados durante o feriado desta terça-feira no Hospital Rio Doce. Internada desde o último domingo, dia 13, por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, Milva Ataíde Carvalho, de 58 anos, teve morte cerebral confirmada nesta terça-feira. E foi aí que a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Rio Doce entrou em cena e abordou a família da trabalhadora rural que decidiu doar os órgãos da paciente. Da possibilidade de a gente abre o protocolo da morte cefálica, que desliga a sedação, tem vários exames. Aí o médico já vai abordando a família e fazendo um preparo, não é assim de imediato. A família aceitando, a gente começa a entrar em contato com a central. A gente manda fax para a central, passando todos os exames do paciente. Aí, a partir de então é uma luta contra o tempo. A gente mantém o doador, vivo, tem que manter vivo, através de drogas, para manter pressão, para corrigir urina, para corrigir frequência cardíaca, como se a gente estivesse tratando um paciente mesmo com prognóstico de vida. A gente tem que manter ele até correr contra o tempo para conseguir o êxito, Foi abordada falado para elas qual é o motivo, que elas teriam a oportunidade de salvar vidas. Eles vão para casa, decidem com as outras famílias, o pessoal, filhos geralmente, porque quem pode decidir é a família, o esposo tem que comprovar que é casado e filhos, irmãos, parentes de primeiro grau, que são eles que vão autorizar. Nós temos todos um protocolo a seguir, preenchemos o responsável e mais as testemunhas. A cirurgia para a retirada dos órgãos começou por volta das 5h30 da tarde e terminou às 8h30 da noite. A equipe, nesses casos, trabalha contra o tempo para que os órgãos sejam captados e transplantados com sucesso. Os rins tiveram destinos certos. Um deles foi transplantado em um paciente de Vitória e o outro em um paciente de São Mateus. Já as córneas foram levadas para um banco de órgãos. Vale lembrar que o primeiro coração transplantado no Espírito Santo foi captado aqui no Hospital Rio Doce. E mesmo diante de um gesto de amor como esse, que é salvar vidas, ainda existem muitas famílias que não autorizam a doação de órgãos. Porque é a negação. O primeiro ato deles é o quê? Está ali, existe um milagre e a função deles, está vendo o coração bater, está vendo que o paciente está quente, E acha assim, não, vai haver milagre, eu acredito. Então você tem que ter todo aquele jeito de conversar, de abordar, porque ninguém está aqui para duvidar de fé de ninguém, Mas a gente sabe que a ciência não foi comprovada até hoje uma reversão de um AVC, igual a morte dela foi encefálica. Por isso é importante que as pessoas se conscientizem e expressem em vida o desejo de doar os órgãos. Quando a gente vai fazer a primeira abordagem, se ele já tem essa noção, esse conhecimento, já ajuda a gente bastante, porque a pessoa já está com aquele trauma, aquele sentimento de perda, vai perder um ente querido. Uma pessoa chega e vai perguntar, você quer doar?
como? Então, se você já está preparado, não é uma vontade dele, esse é um desejo dele, eu quero realizá-lo. Então, se torna mais fácil para a gente fazer a abordagem. É realmente uma atitude muito bonita por parte da família. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, as doações têm crescido no país, mas ainda abaixo do esperado. Estima-se que até 100 pacientes por ano em cada 1 milhão de habitantes desenvolvam morte encefálica em consequência de acidentes ou de hemorragia intracerebral. Isso mostra que existe um grande número de doadores potenciais de órgãos em todas as populações. 2 carros de passeio se envolveram num acidente na BR-101 e a BR acabou interditada no fim da manhã desta quarta-feira, na altura do quilômetro 117, em Soretama. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre os veículos aconteceu por volta das 10h45 da manhã, próxima à entrada para o distrito de Juncado. De acordo com a Eco 101, o condutor do veículo de cor prata estava estacionado no sentido norte da rodovia e, ao tentar um retorno para a pista sul, foi atingido na lateral pelo carro de cor branca que trafegava no sentido norte. Não chovia na hora do acidente. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital Geral de Linhares. Bom, e a Polícia Rodoviária Federal divulgou também o balanço final da Operação Proclamação da República, realizada entre a última sexta-feira, dia 11, e esta terça-feira, dia 15, feriado. Mais de 2.500 veículos foram fiscalizados durante o feriadão no estado do Espírito Santo. 1.135 motoristas fizeram o teste do etilômetro. 15 deles foram autuados por dirigir sob influência de álcool. E 4 foram presos, pois o limite de álcool constatado foi acima de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido. 65 acidentes foram registrados em todo o estado, sendo 7 deles graves, que resultaram em 75 pessoas feridas e 1 morte. Não há comparativo com o mesmo período do ano passado, devido ao feriado de 2015 ter caído em um domingo. O setor de exportação do mamão comemora um importante acordo entre Brasil e Estados Unidos. Esse é o assunto da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O setor exportador de mamão do Brasil teve um importante avanço nesse mês. Após uma agenda intensa de trabalho com foco nesse tema, principalmente nos últimos 2 anos, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papai, Abrapex, sediada aqui em Linhares, firmou um acordo com os governos brasileiro e norte-americano para garantir eficiência ao setor produtivo e exportador de mamão e também manutenção da segurança nas exportações da fruta para os Estados Unidos. A mudança ela ocorre após diversas reuniões entre as partes envolvidas nos últimos anos, que culminou na assinatura no mês de outubro do novo plano de trabalho operacional para o Programa de Exportação de Mamão do Brasil para os Estados Unidos. A principal alteração com esse novo plano é no procedimento de inspeção do mamão para exportação. A partir de agora, técnicos habilitados pela Abrapex irão realizar os procedimentos necessários de inspeção de campo e também na etapa de higienização e embalagens da fruta, sendo auditados pelos fiscais do Ministério da Agricultura, que até então faziam toda a inspeção. Com o baixo quantitativo de fiscais federais, o plano anterior dificultava muito o processo e gerava entrave nas empresas. Eu participei desse processo pela Abrapex e foram diversas reuniões nesse período para chegar nessa mudança das regras. Esse novo acordo foi importante para não comprometer a competitividade das empresas aqui do Brasil, em especial aqui da nossa região. Nós temos um histórico muito positivo nas exportações de mamão para os Estados Unidos. O setor sempre seguiu as exigências para o comércio do mamão para aquele mercado. E devido ao sucesso do plano, os órgãos de defesa vegetal dos países e o setor exportador definiram os novos procedimentos que garantem a segurança e qualidade da fruta exportada e desburocratizam alguns procedimentos. Após a assinatura do plano, técnicos das empresas exportadoras e do Ministério da Agricultura se reuniram em Vitória para poder alinhar a operacionalização dos novos procedimentos que já passam a valer no mês de novembro. Tá aí, que excelente notícia, hein, Franco? Obrigado pela participação e até a próxima semana. A gente confere como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens e chuva à tarde aqui na região. Em Linhares, mínima de 20, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 21, máxima de 37.
São Mateus, com variação entre 22 e 31 graus. Em Vitória, a mínima prevista é de 21 e a máxima 32 graus. Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, moradores dos bairros Linhares 5 e São José reclamam do excesso de buracos nos principais acessos aos dois bairros. É depois do intervalo. Não há como negar que essa chuvarada é muito bem-vinda, mas nos bairros São José e Linhares 5, os moradores estão na bronca por causa do excesso de buracos que ficaram maiores depois da chuva. A quantidade de buracos assusta quem precisa trafegar por algumas ruas de Linhares. As avenidas dos bairros São José e Linhares 5 são motivos de reclamação. Prejuízos com os veículos e acidentes são frequentes. Os motoristas até tentam reduzir a velocidade, desviar dos buracos, mas isso nem sempre é possível. Muitos acabam caindo. Foi o que aconteceu com a Letícia. Eu já quebrei, minha roda aqui da frente já estragou todinha. Eu tive que, esses dias, desamassar pneu por causa desses buracos. Meu marido desceu do carro para tampar buraco, então tá complicado passar no São José, nessas buracadas todas aqui do Linhares 5. Olha o tamanho desse buraco aqui. Ele praticamente corta toda a avenida José Armani aqui no bairro Linhares 5. Os motoristas têm muita dificuldade para trafegar aqui nessa região. E olha que a situação está ainda pior com a chuva que cai aqui no município. Os buracos ficam cheios de água, o que atrapalha a visibilidade dos motoristas. Tá complicado. Eu passando aqui, já quebrei meu carro, já mandei para o conserto, gastei mais de R$500 para poder consertar. E não tá muito fácil de passar aqui não, tá precisando de uma reparação na pista. Luiz Fernando, que trabalha na avenida principal do bairro, sabe bem os transtornos ocasionados pelos buracos. Essa semana choveu, encheu, alagou tudo. Teve um rapaz que quase caiu de moto mesmo aqui nesse buraco. Carro mesmo, igual o carro aqui da empresa, soltou a descarga, passando dentro desses buracos. Igual ali na frente também tem bastante. Esses buracos aí, um do lado do outro, estão até tirando o sono de seu Cassimiro. A gente está dormindo à noite, os caminhões passam aí, dá uma porrada aí que incomoda muita gente dormindo, entendeu? Muitas vezes está dormindo, acorda. E mesmo essa poça d'água aí, a gente quer sair também, não consegue nem sair dentro de casa muitas vezes, entendeu? Porque alaga demais mesmo. É um buraco em cima do outro. É um buraco em cima do outro, entendeu? E fora o prejuízo, né? O dono de carro dá uma porrada aí, é pneu, é amortecedor, é tudo. Motoristas, motociclistas, moradores querem que o governo municipal, que é responsável pela conservação das vias, realize o quanto antes as obras necessárias para melhorar o tráfego de veículos nas vias dos dois bairros. Eu pedi à prefeitura que olhasse por nós, né? Não só aqui, mas como no bairro Movelá também, que está precisando nas ruas, está precisando de reparo, está precisando um pouco de carinho, né? Olhar por nós, né? Pois é, em nota, a Prefeitura de Linhares disse que a equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Obras irá visitar o local nos próximos dias para avaliar a situação. A gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou o dia valendo R$ 539 a saca. Arábica 7, R$ 496. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 536 a saca. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, emitiu um alerta nesta quarta-feira a respeito das chuvas na região sudeste. De acordo com o órgão, o cenário é de risco de inundação e movimentos de massa não só aqui no Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Já o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural em Capé, recomendou no estado observação para os próximos dias. De sexta-feira, dia 18, para amanhã do sábado, dia 19, o próximo final de semana, a chuva deve se intensificar, provocando acumulados significativos em trechos do Espírito Santo, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. Aqui em Linhares, segundo a Prefeitura, o monitoramento do Rio Doce está sendo feito pelo Serviço Geológico do Brasil e não há alteração no nível. Nossa equipe esteve durante esta quarta-feira no Cais do Porto
e conferiu lá a medição, a régua de medição, e realmente o Rio Doce continua com o nível normal. Diversas reuniões, segundo a Prefeitura, foram articuladas com a Defesa Civil e a Samarco, além das diversas secretarias municipais envolvidas no atendimento a desabrigados e reparo de estragos. Até o momento, não há alerta de cheia. O Rio Doce, como eu disse, está dentro do seu nível normal, longe da cota de alerta. Mas é bom ficar atento, tomar bastante cuidado, né? Vamos ver agora o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Depois da vitória de 2-0 sobre o Peru, hoje de madrugada, hora de Brasília. Que sono, hein, rapaz? Eu vi tudo, meu amigo. Ainda foi hoje. O Brasil está a 1 ponto da classificação para a Copa da Rússia em 2018. E o torcedor vai sentir saudades das boas apresentações da seleção brasileira com Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Renato Augusto sob o comando do técnico Tite. Agora o Brasil só vai jogar pelas eliminatórias no próximo dia 19 de março contra o Uruguai, na casa do adversário. Bem, o Brasil é líder das eliminatórias sul-americanas com 27 pontos, 4 a mais que o Uruguai, o vice-líder. E na seletiva capixaba para a Série D do Campeonato Brasileiro, deu Espírito Santo e Real Noroeste na finalíssima. Amanhã tem mais repercussão e mais detalhes. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Não sai daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, confira uma entrevista com o deputado estadual do PDT, Luiz Durão. Ele fala sobre a possível saída da Assembleia Legislativa a partir do mês de dezembro. É logo após o nosso intervalo. Um minutinho só, nós já voltamos.